como as sementes da fé são plantadas nos corações mais jovens? Essa é uma pergunta que ecoa através dos tempos, tocando a essência da transmissão de valores e da formação do caráter humano. Não estamos falando apenas de doutrinas, mas de algo muito mais profundo, que molda a percepção do mundo e o propósito de uma vida. O Evangelho, em sua essência, é a boa notícia, a mensagem de esperança e redenção que transcende culturas e gerações. Teologicamente, ele narra a história de um amor incondicional, um plano divino para a humanidade. Culturalmente, ele se manifesta em práticas, rituais e uma rica tapeçaria de narrativas que, por milênios, tem sido o alicerce de civilizações. Mas o desafio de apresentar esses conceitos espirituais a crianças é imenso e delicado. Como traduzir verdades complexas para mentes em formação, que ainda exploram as nuances da realidade? A conversão infantil não é um ato simplista, mas um processo sensível que exige sabedoria, paciência e uma compreensão profunda da psicologia infantil. É preciso discernir entre a mera repetição de frases e a genuína aceitação de princípios que irão guiar suas vidas. A mente de uma criança é um solo fértil, mas também vulnerável, e a forma como semeamos nessas terras determinará a colheita futura. Curiosamente, a simplicidade da fé infantil muitas vezes nos surpreende e inspira, nós, adultos. Quem nunca se deparou com a pureza de uma oração infantil, a confiança inabalável em algo invisível, ou a capacidade de perdoar e amar sem preconceitos? As crianças, com sua percepção desarmada, podem nos ensinar muito sobre a verdadeira essência do Evangelho. Elas não questionam a lógica complexa, mas abraçam a verdade com um coração aberto, muitas vezes envergonhando a nossa própria capacidade de duvidar e complicar. A fé nelas é um rio caudaloso e cristalino, fluindo sem as barreiras que a vida adulta constrói. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas desse tema fascinante. Exploraremos os métodos mais eficazes e amorosos para apresentar o Evangelho às crianças. Desvendaremos histórias inspiradoras de como essa semeadura transformou vidas e analisaremos o impacto duradouro que essa fundação espiritual pode ter no desenvolvimento de um indivíduo. Desde as raízes históricas do ensino religioso infantil até as abordagens pedagógicas contemporâneas, buscaremos entender como podemos nutrir essa semente preciosa, garantindo que ela cresça e floresça, dando frutos de amor, esperança e propósito. A transmissão do Evangelho às novas gerações não é apenas uma responsabilidade, mas um privilégio. É a oportunidade de oferecer às crianças uma bússola moral, um refúgio em tempos de tempestade e uma perspectiva de vida que vai além do tangível. É sobre equipá-las com valores que as ajudarão a navegar pelos desafios do mundo, a construir relacionamentos saudáveis e a encontrar seu lugar em um universo vasto e complexo. É a chance de despertar nelas um senso de admiração, gratidão e, acima de tudo, amor. Antes de continuarmos nossa jornada por este tema tão significativo, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para que possamos construir uma comunidade de troca e aprendizado. Juntos, vamos desvendar os segredos de cultivar a fé nos corações mais puros e receptivos, garantindo que a mensagem de esperança e amor ecoe por muitas gerações vindouras. A história do Evangelho e sua relação com a infância é um legado que merece ser explorado e compreendido em toda a sua riqueza e complexidade. É uma jornada que nos leva de volta às bases da nossa própria fé e nos convida a refletir sobre o futuro. Essa jornada de compreensão nos leva a um olhar para as raízes históricas. Não é de hoje que a humanidade se preocupa em transmitir seus valores e crenças às crianças.
Desde as comunidades tribais mais antigas, onde o ensino era oral e as histórias passadas de geração em geração, até as grandes civilizações, sempre houve um esforço coordenado para instilar nos jovens os fundamentos morais e espirituais da sociedade. Na Grécia Antiga, por exemplo, a educação visava formar cidadãos completos, incluindo a instrução nos mitos e rituais que sustentavam sua cosmovisão. Da mesma forma, em diversas culturas, os ritos de passagem marcavam a transição da infância para a vida adulta, com forte carga de ensinamentos espirituais. Para nós, que exploramos o Evangelho, a perspectiva bíblica oferece um alicerce inabalável. Jesus, em Mateus 19:14, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é dos que se parecem com elas. Essa frase ressoa com uma profundidade imensa, não apenas convidando as crianças a se aproximarem, mas também sugerindo que há algo na inocência e na simplicidade infantil que espelha a própria natureza do reino. Essa passagem, e muitas outras, fundamentam a importância de ensinar o Evangelho aos pequenos, não como uma imposição, mas como um convite amoroso. Ao longo do tempo, as metodologias de ensino religioso infantil evoluíram dramaticamente. Nas comunidades judaicas, por exemplo, o ensino da Torá era uma prática familiar e comunitária, com os pais sendo os primeiros instrutores. Com o advento do cristianismo, as primeiras comunidades cristãs mantiveram essa tradição oral, transmitindo as histórias de Jesus e os ensinamentos apostólicos através da narração e da vivência comunitária. Séculos mais tarde, com a formalização da Igreja, surgiram o catecismo e as escolas dominicais, instituições dedicadas especificamente à educação religiosa das crianças. O catecismo, com suas perguntas e respostas memorizáveis, buscava incutir os fundamentos da fé, enquanto as escolas dominicais, que ganharam força a partir do século XVIII, ofereciam um ambiente mais estruturado para o aprendizado bíblico, muitas vezes com o uso de materiais didáticos como livros ilustrados e músicas que tornavam a mensagem mais acessível e atraente. A psicologia do desenvolvimento infantil, uma ciência relativamente recente, revolucionou a forma como encaramos a comunicação com as crianças. Compreender que a capacidade de abstração de uma criança é limitada, que seu desenvolvimento moral segue estágios específicos e que sua percepção de mundo é concreta e orientada pela experiência, é crucial para apresentar o Evangelho de maneira eficaz. Não faz sentido tentar explicar conceitos teológicos complexos a uma criança de 5 anos da mesma forma que se explicaria a um adulto. É preciso adaptar a linguagem, usar parábolas, histórias, canções e atividades lúdicas que ressoem com sua fase de desenvolvimento. A verdade do Evangelho permanece a mesma, mas a embalagem precisa ser ajustada para o público. Isso nos leva a uma questão fundamental. O que significa uma conversão genuína na infância? É diferente da experiência adulta, que muitas vezes envolve um rompimento com um passado de vícios ou grandes questionamentos existenciais. Para uma criança, a conversão pode ser um reconhecimento simples e puro do amor de Deus, uma aceitação da figura de Jesus como amigo e salvador, e o desejo sincero de seguir seus ensinamentos. Não é uma decisão baseada em uma análise teológica profunda, mas em uma resposta intuitiva e confiante ao amor e à verdade, apresentados de forma clara e carinhosa. É um processo contínuo de formação, onde a semente plantada na infância é regada e nutrida ao longo da vida. Ao longo da história, houve figuras e movimentos que revolucionaram o ensino religioso infantil. John Wesley, fundador do metodismo, por exemplo, foi um grande defensor da educação das crianças, estabelecendo escolas e utilizando métodos inovadores para a época. Mais recentemente, o movimento das escolas bíblicas de férias, com suas abordagens criativas e interativas, tem alcançado milhões de crianças ao redor do mundo,
demonstrando a eficácia de metodologias que combinam diversão com aprendizado espiritual. Esses exemplos nos mostram que a inovação e a adaptação são essenciais para manter a mensagem do Evangelho relevante e impactante para as novas gerações. A história é um mapa que nos guia, mas o caminho precisa ser constantemente redesenhado para atender às necessidades do presente. Essa base plantada na infância frequentemente se manifesta em testemunhos poderosos, onde a fé moldada nos primeiros anos de vida se torna a espinha dorsal de uma existência inteira. Pensemos em indivíduos que, desde pequenos, foram introduzidos aos princípios do Evangelho e que, ao crescerem, se tornaram líderes inspiradores, voluntários dedicados ou simplesmente pessoas de caráter íntegro, cujas vidas refletem os valores de amor, compaixão e serviço. Suas histórias são um eco da semente que foi regada, mostrando como a fé infantil, quando cultivada, pode gerar frutos abundantes de propósito e resiliência. Muitos relatam que a simplicidade da sua compreensão de Deus na infância serviu como um porto seguro em meio às tempestades da vida adulta, uma fundação sólida que resistiu a dúvidas e desafios. No entanto, a transmissão do Evangelho às crianças enfrenta desafios contemporâneos significativos. A era digital trouxe uma concorrência sem precedentes pela atenção dos pequenos. Mídias sociais, jogos eletrônicos e plataformas de streaming oferecem um fluxo constante de entretenimento e informações, muitas vezes com valores e mensagens que se chocam com os ensinamentos cristãos. Além disso, a crescente secularização da sociedade e a diversidade de crenças exigem uma abordagem inclusiva e respeitosa, onde o Evangelho seja apresentado como uma opção de vida e não como uma imposição. A necessidade de dialogar com diferentes cosmovisões, sem abrir mão da essência da mensagem, é um desafio constante para adultos e comunidades religiosas. Diante desse cenário, o papel da família e da comunidade religiosa torna-se ainda mais crucial. O ambiente familiar é o primeiro santuário, onde os valores são vivenciados e os primeiros contatos com o sagrado acontecem. Pais e responsáveis são os primeiros educadores na fé, modelando com suas próprias vidas o que significa seguir a Cristo. A comunidade religiosa, por sua vez, complementa esse trabalho, oferecendo um espaço de pertencimento, aprendizado e celebração coletiva. É nesse contexto de apoio mútuo que as crianças encontram exemplos, fazem perguntas e solidificam sua identidade espiritual. A sinergia entre lar e igreja é fundamental para que a educação religiosa seja eficaz e duradoura. É importante, contudo, abordar as críticas e controvérsias que cercam a conversão infantil. Alguns argumentam que as crianças são muito jovens para tomar decisões espirituais significativas, temendo que a fé seja imposta ou que a decisão seja superficial e sem real compreensão. Há quem veja o ensino religioso como uma doutrinação, limitando a liberdade de pensamento da criança. Essas discussões são válidas e nos convidam a uma reflexão equilibrada. O objetivo não é coagir, mas apresentar o Evangelho de forma amorosa e compreensível, permitindo que a criança responda livremente, em seu próprio tempo e à sua maneira. A ênfase deve estar na formação de um caráter cristão, no desenvolvimento de valores e na construção de um relacionamento com Deus, e não apenas em rituais ou dogmas. Os benefícios de uma educação religiosa pautada no Evangelho para o desenvolvimento infantil são inegáveis. Estudos e observações demonstram que crianças que crescem com uma base espiritual sólida tendem a desenvolver maior empatia, resiliência, senso de propósito e habilidades sociais. A compreensão de que há um Criador amoroso, um plano maior e um conjunto de valores morais universais pode fornecer um senso de segurança, esperança e significado que contribui para o bem-estar emocional
e psicológico. O Evangelho, assim, não é apenas um caminho para a salvação, mas uma ferramenta poderosa para a formação de indivíduos íntegros, capazes de amar, perdoar e contribuir positivamente para a sociedade. Em última análise, reafirmamos a relevância vital de transmitir valores e princípios espirituais às novas gerações. O Evangelho, com sua mensagem de amor incondicional, perdão e esperança, continua sendo um instrumento poderoso para formar indivíduos com propósito e esperança, capazes de transformar o mundo ao seu redor. Ao semearmos essas verdades nos corações das crianças, não estamos apenas cumprindo um mandamento, mas investindo no futuro da humanidade. Convidamos você, espectador, a refletir sobre sua própria jornada de fé ou o papel da espiritualidade na formação das novas gerações. Que tipo de sementes estamos plantando? Que tipo de colheita esperamos? A responsabilidade é grande, mas a recompensa imensurável.